Boa tarde a todos. Que a bondade de Deus, o amor de Jesus, nos envolva nesse momento e sempre em nossas vidas. Hoje nós somos agraciados com 2 mensagens do Espírito Emmanuel. Que nós saibamos, essa é a única mensagem da obra da codificação, pelo menos que ele assinou, que foi assinado pelo Espírito Emmanuel. Porque depois, com Francisco Cândido Xavier, nós temos inumeráveis obras. Vejamos que Emmanuel está nas lides espíritas desde o período da codificação, 1857. Digamos que o Evangelho segundo o Espiritismo tenha sido um pouquinho depois, mas ele já estava nas hostes da evangelização espírita, inclusive como coordenador, não é? Atualmente reencarnado. E a outra mensagem, que é retirada do livro Ceifa de Luz, não é isso? Foi do livro Ceifa de Luz. E nós vamos fazer hoje assim uma reflexão em torno dessa mensagem do Espírito Emmanuel, acerca dessa questão de sermos pessoas civilizadas, povos civilizados. E dessa questão de até que ponto um povo civilizado, até que ponto um ser civilizado, ele também é evangelizado. Porque existem várias classificações. Nós observamos na leitura anterior de Ceifa de Luz, Civilização e Reino de Deus, que Emmanuel coloca que aqueles que são considerados povos civilizados, eles são esclarecidos. E nós somos espíritos, podemos dizer assim, esclarecidos. Nós já saímos desse período de sermos considerados como selvagens, pelas características. Então, nós ouvimos falar muito nisso, povos selvagens, povos civilizados, não é? E, no entanto, é preciso que nós reflitamos dentro da ótica espiritual até que ponto nós somos realmente civilizados. E vejamos que essa questão foi tratada também em 1857 para cá, pelo codificador, a partir da questão 793. Então, nós vemos que nós temos assistido e sabemos que o século XX, todo o século XX e agora o século XXI, todo o século XX se caracterizou pela questão do crescimento do homem na área tecnológica, científica, tecnológica, inegavelmente. E nós, não é, podemos dizer que essa evolução tecnológica, ela tem crescido. Só para trazer a caráter de exemplo, nós pesquisamos e descobrimos, por exemplo, que existe um edifício que é considerado até então, até 2024, maior do mundo, que fica em Dubai, que existem 828 metros. O edifício tem 800, que é o Burj Khalifa, 828 metros. Nesse edifício, nós encontramos, meus amigos, 163 andares. Imaginemos uma pessoa que mora, todos são habitáveis, que mora no 163º andar, para descer e subir. Se for o caso, que eu não acredito, diariamente. Bom, nós não podemos também mensurar a velocidade, talvez, que tenham os elevadores. Porque quem já andou naquele trem-bala sabe perfeitamente que se a gente entrar dali e aquilo ali tiver um enrosco, não sai ninguém inteiro. Pela velocidade. Nós já tivemos a oportunidade de andar. Não quisemos nem ver a partida. Eles chamam até as pessoas novas, estrangeiras, para ver a partida. Eu não quis. Porque quando eu observei, eu disse, daqui não sobra um pedacinho de quem é Lídia, se por acaso houver um problema. Bom, então, ninguém sabe essa velocidade também. A inteligência do homem, portanto, está cada vez mais sendo
aprimorada para o entendimento e para a reflexão. Com a inteligência artificial, que não sei se vocês entendem, eu só escuto falar, já li algo, mas é de difícil entendimento para quem não é da área científica. Mas nós sabemos que essas tecnologias é um conjunto de tecnologias que permitem, através de computadores, executar uma variedade de funções avançadas, inclusive robôs, que na atualidade já existem e que já fazem o serviço dentro de casas, dentro de determinados locais, que os seus donos utilizam caríssimos. Mas veja como a inteligência, a capacidade de trabalhar tudo isso, né? E, atualmente, nós estamos aí, inclusive, não somente dentro do aspecto da evolução científica e tecnológica, mas dentro da parte de psicológica e moral do tal do bebê reborn, que eu vim ter notícia um dia desse, nem sabia, mas ao ter notícia e ver, eu resolvi pesquisar sobre isso. E assisti recentemente, para quem gosta dessas coisas, uma entrevista com o doutor Alberto Almeida, espírita. Ele é do Belém do Pará, foi pela TV Mundo Maior, está no YouTube, muito interessante. É bom que nós vejamos a opinião de um médico psiquiatra, psicoterapeuta e também espírita, que ele fala sobre essas questões das pessoas que têm o bebê reborn, porque tem todas as características mesmo de um bebê, as pessoas se apegam a ponto de considerarem que aquilo ali realmente é um bebê, querer entrar na fila dos idosos, de quem tem crianças, querer espaço dentro dos ônibus, etc. E ele, então, mostra para nós essa questão de até que ponto isso pode estar dentro da normalidade e até que ponto podemos ver os problemas existentes, psíquicos, psicológicos, de pessoas que reagem assim, como também nós vemos pessoas que, na atualidade, ela aborda esse fato também, que é interessante nós. Não é tecnologia, isso é problema, mas está dentro da nossa página, está dentro daquilo que nós iremos abordar. Pessoas que dizem que não é gente, é animal, e utiliza todos os trejeitos do animal, inclusive anda de 4 patas, já viram isso também? Está tendo de 4 patas, não é? E isso tem que ser considerado dentro da normalidade. Então, enquanto médico, enquanto psiquiatra, enquanto espírita, que tem os conceitos da vida espiritual, ele aborda de uma maneira muito suave até que ponto isso está dentro da normalidade. E nós sabemos que isso é aquela questão das subjugações espirituais, muitas vezes, são mentes que não suportam uma carga muito grande de pressões, como nós temos suportado na atualidade, e termina só sobrando. Então, no entanto, diz Emmanuel, que diante de tudo isso, nós estamos vivenciando, em outra página ele diz isso, calamidades morais, fruto do materialismo. É tecnologia por tecnologia, avanço científico por avanço científico, desenvolvimento intelectual por desenvolvimento intelectual. Mas não existe a questão da moralização dos hábitos. Então, ao lado de tudo isso, nós vivenciamos calamidades morais. Calamidades. E que tipo de calamidades é essa? Fruto do materialismo. E ele coloca o suicídio e a loucura. Em outras palavras, a angústia que leva ao suicídio e a obsessão que leva, quando não devidamente observado, às raias da loucura.
Então, nós estamos convivendo com essas duas grandes calamidades, fruto do materialismo. Qual é a outra grande calamidade? Que não é uma calamidade espiritual, mas é também moral, embora seja material. É que ao lado da riqueza e do fausto, da grandeza de edifícios como esse que nós acabamos de falar anteriormente, ao lado de verdadeiros edifícios e hotéis. Vocês já observaram? Alguém aqui já assistiu a algum programa? Eu gosto muito de ver Hotéis Incríveis. Alguém já viu? Então, se alguém tiver a oportunidade de ver um dia essa programação, tem alguns canais que trazem. Você vê que, inclusive, em locais onde o hotel é dentro da água. O seu quarto está dentro da água e você não molha nem os pés se você não quiser. Você chega de jatinho, tem aeroporto para o jatinho, desce de jatinho, anda, não molha nem os pés, se não quiser. Mas vê o mar imenso, com a sua visão. Quer dizer, é uma satisfação, é o atendimento ao prazer e à satisfação, sem que atenda ao coração, ao sentimento. É puro cérebro, é pura sensação. Está dentro daquela parte da evolução humana que nos mostra quando o Espírito Lázaro coloca para nós que o homem, nós, o Espírito, no princípio, né, ele vai passando pela materialidade, depois ele tem sensações, até que finalmente essas sensações são transformadas em sentimento, que é a evolução da alma. E o sentimento por excelência é o amor. Então está faltando isso nos nossos corações, está faltando isso em torno de nós. E nós vemos, porém, também dados de 2024, que a pobreza mundial está em torno. Quando a gente fala pobreza, não é a pobreza que come todo dia, pode não comer comida seleta, como uma pequena parte come. Pode não ser especiaria, mas tem alimento, tem moradia, certo? Tem tudo organizado. Aquela pobreza miserável mesmo. Ela está em 1,1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Vamos esquecer o 1,1. 1 bilhão de pessoas. Desse 1 bilhão de pessoas, 455 milhões se encontram em países de guerra ou quase guerra, que é um pedaço razoável da terra, que se a gente vê está em guerra, em guerrilhas, são guerrilhas. Entre si mesmo, dentro da própria nação, ou entre 1, 2, 3 nações, como nós estamos observando. E 556 milhões está espalhado pelo mundo. Está espalhado pelo mundo. Inclusive, naturalmente, num país de terceiro mundo, como o Brasil. Tá? Estamos aqui. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que trata de bem-aventurados os aflitos, no item 14, na mensagem referente ao suicídio e à loucura, porque, veja, os excessos, tanto os excessos para menos, e principalmente para mais, pode levar o indivíduo ao suicídio, que é a angústia que precede, e a obsessão, que termina pela loucura. E ele lá diz, veja, ele disse isso no século XIX, é fruto do próprio codificador, não é de instruções dos espíritos, é do próprio Kardec, que ele diz assim para nós, que o homem não tem coragem de suportar as vicissitudes da vida, quer dizer, os sofrimentos, as dores da vida, e entra em comoção
e abala suas estruturas psicológicas, chegando à loucura, que é aquilo que hoje é muito conhecido para todos nós como transtornos psicológicos. E que, naturalmente, também, nesse ponto, a ciência, pelo menos na linha médica, tem contribuído muito com todos nós. Hoje, a qualquer um de nós, se precisarmos, em virtude de transtornos menores ou maiores, podemos visitar um psiquiatra sem que sejamos considerados loucos. E podemos passar por tratamentos leves ou menos leves, a depender da situação, sem que sejamos considerados loucos, de sermos presos em determinada camisa de força. Isso não está sendo mais usado. Então, isso é avanço, isso é ajuda para a humanidade. Mas, continua o codificador, o mesmo acontece com o suicídio. Por que tanto suicídio? Quantas vezes a gente conhece? Nós, segunda-feira passada, tivemos um dos participantes dos nossos estudos, do estudo do sistematizado da doutrina espírita, abaladíssimo. Porque tinha um amigo que ele conhecia, pelo menos conhecia assim, que jogava vôlei com eles, que de vez em quando saíam para as brincadeiras, nunca tinham sabido que ele tivesse algum transtorno que o fosse levar ao suicídio. E ele, então, se suicida. Enforcado, se não me engano. E ele estava simplesmente abaladíssimo. Porque ele disse, não havia quem dissesse. Mas tem pistas. Eles não tiveram as pistas porque eles eram os amigos assim, os amigos de vôlei, os amigos de brincadeira, mas quem convive com as pessoas que passam por essas situações, existem pistas. E os médicos estão aí dizendo, o Espiritismo está aí colocando, estejamos atentos. Isso pode acontecer com as crianças, com os jovens, os adolescentes e até mesmo os adultos. Ele deve ter dado alguma pista. Aí eu disse, mas tem que ter, meu amigo. Ele disse assim, não, a única coisa que nós sabíamos é que ele estava, no momento, com as finanças abaladas. Mas deveria ter mais outras coisas, naturalmente. Bom, então, o que é que se faz necessário para o homem que convive tanto com a inteligência, tanto com o desenvolvimento tecnológico, com tantas coisas que nos chegam e que muitas vezes nós não conseguimos resistir, nessa sociedade imensa de consumo? O que é que a gente pode, como é que a gente pode ter uma outra, trabalhar melhor os nossos sentimentos para que não hajamos somente pelas sensações, pelas satisfações nossas pessoais. Nós precisamos de vencer, primeiro, o materialismo. Porque a doutrina materialista, como nos diz Allan Kardec, e é muito interessante esse dizer dele, ele diz que é o veneno que introduz a ideia do suicídio. Não existe vida após a morte. Não é nada. Então, nós ficamos imaginando, será que a maioria das pessoas já pensaram assim, no dia que cessar todos os meus órgãos físicos, como é que eu ficarei? Será que realmente nada acontecerá? Mas é necessário que, diante de tamanha inteligência, de tanto desenvolvimento, mesmo que haja um materialismo, o homem também se indague. Será que eu posso continuar vivo? É uma probabilidade, para quem mesmo para quem seja materialista. Será que eu posso continuar vivo? E se eu continuar vivo, como é que eu ficarei por lá? Como é que eu vou aguentar essa barra? Onde eu estarei? Porque é aí que a gente vê, nós que vivenciamos o trabalho da mediunidade,
o trabalho do atendimento fraterno, espiritual aos espíritos que deixaram a vida física, que é um atendimento fraterno, espiritual, nas reuniões mediúnicas, sabemos a condição da grande maioria, quando chega até nós, que já passou pelas mãos dos bons espíritos, que já foram assistidos, que quando tem a ordem de chegar até as casas, as instituições espíritas, para serem atendidos, já foram atendidos antes, bem antes, desde o início. A gente vê a situação daquela alma. Eu quero minha casa de novo. Eu quero a minha família. Eu quero os meus filhos. Eu quero a vida que eu tinha. É um clamor, meus amigos. Quando é isso? E quando não? São outras situações até bem mais difíceis. Porque nem sequer, então, se nós somos desenvolvidos, tanta inteligência, é preciso que nós nos indaguemos. Como iremos nos comportar? Se somos materialistas, cientificistas, como é que nós iremos nos comportar se a vida existir? Mas se somos religiosos, se somos pessoas que levamos uma vida de 60, 70, 80, 90 anos cultivando uma religião, uma fé, também precisamos nos indagar. De que é que nós vamos nos valer para nos equilibrarmos após o período da perturbação natural? De que é que nós vamos nos valer? Porque mesmo que nós queiramos voltar para casa, mas a casa não nos serve mais. Nós não temos mais corpo físico. Não é? Mesmo que nós queiramos continuar na vida que tínhamos, nós vamos ficar cada vez mais miseráveis. Porque o perispírito não aguenta essa vida de querer continuar como se tivéssemos um corpo. E chegam nas vestimentas miseráveis, esbagaçadas, para quem tem vidência, uma alma dolorida, para reiniciar o processo, para falarmos de uma verdade espiritual, mas com muito amor e compaixão. Porque o atendente fraterno, que é o dialogador da reunião de mediunidade, ele não precisa somente conhecer os tipos de espíritos que chegarão até ele. Ele precisa desenvolver o sentimento, a amorosidade. Ele está ali diante de um irmão, muitas vezes necessitado e aos frangalhos, e de outra vez extremamente de coração endurecido. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de evangelho, de crença, de combate a essas ideias materiais, mas desenvolver a fé com essas indagações. Por isso que o Espiritismo é fé raciocinada. Não é no sentido de só porque ele aceita a ciência, não. É dessas indagações. Digamos que no momento das nossas orações, Senhor, sei que vou sofrer quando desencarnar. Todos sofrem, mas é um sofrimento que vai depender também de mim. Vai depender de cada um de nós. Então, mas desenvolvamos a conexão com Deus. Desenvolvamos a oração voltada para o alto, a oração daquela conversa sincera, onde Deus é o nosso Pai realmente. Jesus é o nosso irmão mais velho, que nos entende. Nosso anjo guardião é aquele espírito bem adiantado, esclarecido e evangelizado, que está anos-luz na frente da gente e que, se aceitou a missão de nos orientar em uma existência e talvez em várias existências,
é porque Ele gosta da gente. Então, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos criar conexão com Ele, de amizade. É como se nós pudéssemos abraçá-lo. Não tem corpo físico. Mas quando a gente abraça, bom, eu acredito que todos aqui abracem porque gostam de abraçar, não abraçam por fingimento, né? Mas quando a gente abraça alguém, a gente, ai, que gostosura, vai tudo dali de melhor na gente. Então a gente tem que aprender, é como se a gente recebesse o abraço desse espírito amigo que está no momento das nossas orações, das nossas reflexões. Por isso que precisamos dessas reflexões. E com relação, voltemos à questão da civilização. Então, na questão 793, como nossa amiga Carmélia leu, que Emmanuel coloca, o codificador, quando faz essa pergunta sobre a civilização, os espíritos superiores, desde o século XIX, já nos orientaram que nós não somos ainda povos totalmente civilizados. Nós estamos, porque nós não temos desenvolvimento moral. Nós já somos, até certo ponto, esclarecidos, mas nós não somos iluminados, evangelizados. E aí, então, precisamos, em nossos corações, de benevolência, de boa vontade, de amor. Precisamos de generosidade. Não é? De generosidade. Lucas, no capítulo 12, versículo 16, registra uma passagem de Jesus. É uma pequenina história que todos nós conhecemos. Que Jesus conta a seguinte história. Que um homem, ele era um produtor. Ele já tinha vários celeiros. E toda vez que ele fazia sua grande colheita, ele colocava nos celeiros. Mas naquele ano, a colheita foi muito mais gratificante. Os celeiros não caberiam. Então ele pensa, o que devo fazer com a minha colheita? Ele poderia até pensar, né? Digamos que 1% da minha colheita eu vou dar aos que não têm o que comer. Mas não. Ele usou de razão e até aí ele está corretíssimo. Ele fez novos celeiros, grandes celeiros, guardou tudo que ele ganhou, mas ele não pensou em outra coisa, só nisso, em armazenar para ter em quantidade, para vender em quantidade. E então Jesus diz, sim, mas o que ele acumulou, para quem será? Porque nesta noite virão buscá-lo. Ou seja, naquela noite ele iria deixar a vestimenta física. Naquela noite o seu corpo iria morrer. Pois ainda hoje pedirão sua alma. E o que ele guardou nos celeiros fica para quem? Na verdade, o que Jesus quer nos dizer com essa história? Será que Jesus é contrário a termos os celeiros cheios? Não. Será que Jesus é contrário às produções? Não. O que Jesus quer nos alertar é que nós devemos nos acautelar dos tesouros materiais, de somente acumularmos em nossas almas tesouros espirituais. Como, digamos, a grande maioria de nós, que vamos aos resorts, que vamos aos grandes hotéis, que mudamos de país, vamos visitar países assim que tem construções belíssimas e tal, que vamos procurar tudo para agraciar a arte, a beleza e a satisfação das nossas almas, mas que não nos lembramos de nos dedicar dessas 24 horas que temos a cada dia,
Desses 30 ou 31 dias, ou 28, de cada mês, não é? Desses 365 dias de cada ano, o que é que nós estamos fazendo para nós, enquanto espíritos imortais, filhos de Deus, que somos originariamente espíritos e que nos encontramos no corpo físico? Quanto tempo nós estamos tirando para cultivar o cultivo? O cultivo é algo importante da fé. O cultivo do esclarecimento moral e também da prática do bem. Não podemos ficar sem a prática do bem. Precisamos cultivar a sementeira da fé, mas também a prática do bem. Né? É por isso que nós estamos diante de uma civilização incompleta. Incompleta. E quando é que nós poderemos ter uma civilização completa? Emmanuel disse para nós, quando nós conseguirmos instituir dentro dela o reino de Deus. Que esse não vem com aparências exteriores. Então, vamos construir dentro de nós. E para nós concluirmos, que eu sei que está dentro do horário, né, minha irmã? 10 minutos? Opa, então ainda bem, ainda dá. Nós temos que lembrar 2 parábolas de Jesus. Veja que parábolas lindas. Quando conseguimos, com a doutrina espírita, tirar o espírito da letra e entendermos melhor. Ele nos conta 2 parábolas, não é? Que falam da construção do reino de Deus. Na verdade, são 3. É a parábola do grão de mostarda, é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Não é? O do grão de mostarda diz que é mais ou menos assim. Jesus conta que um homem, ele tem um campo. Ele chega no campo e joga o grão de mostarda. Com o tempo, ele vai ver que esse campo, que essa semente deu um arbusto, uma pequena árvore, mas que dá frutos e que também é cobertura para os pássaros e para quem por ali passar. Na parábola do tesouro escondido, ele diz que um homem, ele descobre que em determinado campo tem um tesouro escondido. Então, quando ele descobre, ele vende tudo que ele tem e vai comprar aquele campo onde o tesouro está escondido. Porque ele sabe que ali tem todas as condições para que ele possa ter muito mais. A outra parábola, que é da pérola, é que se um homem, ele pode ter várias coisas, mas ele sabe, ele encontra uma pérola verdadeira. Então, ele também vende tudo que tem para adquirir essa pérola. Que pérola é essa? Que grão de mostarda é esse? Que tesouro escondido é esse? Senão o amor e o bem. A fé, o amor e o bem. São esses grandes tesouros que nós não podemos esquecer em nossas vidas. Não é? Que nós não podemos esquecer, mesmo que estejamos num dia difícil. Num dia difícil, não é? Porque aí a gente fica mais difícil de contato, de conversar com os outros, mas mesmo nesses dias, nós não podemos esquecer que existe também dentro de nós. Nós podemos ser esse campo onde existe um tesouro escondido. Nós somos essa pérola engastada e desconhecida. Nós somos essa semente de mostarda que ainda não foi devidamente plantada para que a árvore possa crescer. Porque onde se encontram
todas as potencialidades espirituais do espírito no seu eu profundo. É por isso que existe um provérbio persa que diz assim, que o homem tem os seus armazéns abarrotados de alimento, mas passa a fome, porque tem dificuldade de entrar no armazém. Nós, muitas vezes, passando fome espiritual, nos vemos envolvidos em situações adversas, envolvidos com a loucura, envolvidos com o suicídio, envolvidos com essa materialidade profunda, com os desajustes. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos penetrar nesse tesouro que Deus colocou dentro de nós, no ato da criação. E qual foi o tesouro que Deus colocou dentro de nós no ato da criação? Deus colocou a semente da inteligência, a semente do amor e a semente da fé. Que Jesus nos ampare e fortaleça agora e sempre.